O diabetes é uma doença crônica que consiste em um distúrbio metabólico ocasionado pelos elevados níveis de glicose sanguínea, hiperglicemia persistente, decorrente da deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos, ocasionando complicações a longo prazo. Pesquisas da Organização Mundial de Saúde comprovam que aproximadamente 150 milhões de indivíduos no planeta apresentam diabetes, sendo que essa cifra possivelmente duplicará até 2025. Essa patologia crônica é marcada por resistência à insulina e respectiva falha na sua produção e utilização pelo nosso organismo. A hiperglicemia aumenta progressivamente, pois essa falha na ação da insulina é contrabalanceada primeiramente pela elevação da sua secreção. Contudo, decorrido algum tempo, na ausência de um tratamento adequado do quadro, há uma progressiva exaustão e consequente destruição das células pancreáticas secretoras de insulina. A orientação nutricional e o estabelecimento de uma dieta para o controle dos indivíduos portadores de diabetes mellitus, associados à mudança no estilo de vida, incluindo atividade física regular, são consideradas terapia de primeira escolha no tratamento da doença crônica. Nos últimos anos, no entanto, diversos nutrientes foram pesquisados para contribuir no controle da glicemia e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos com diabetes. Hoje eu vou falar sobre alguns nutrientes e compostos ativos amplamente estudados no papel do controle dessa patologia. Vamos começar pelo picolinato de cromo. Existe um consenso a respeito do papel do cromo no metabolismo da insulina, ao passo que sua deficiência no organismo parece agravar ou predispor os indivíduos ao diabetes mellitus tipo 2. O picolinato de cromo é um suplemento indicado principalmente para ajudar na regulação dos níveis de glicose e insulina sanguíneos. Em estudo controlado em 2015, pesquisadores avaliaram os efeitos da suplementação com picolinato de cromo em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Ao longo de 4 meses, 71 pacientes receberam placebo ou 600 microgramas por dia de picolinato de cromo. Além disso, receberam também orientação nutricional de acordo com o preconizado pela Associação Americana de Diabetes e mantiveram o uso da medicação prescrita. Os resultados apontaram que os pacientes que receberam a suplementação com picolinato de cromo tiveram uma redução tanto da concentração de glicose em jejum quanto no período pós-prandial, ou seja, após as refeições. O picolinato de cromo é a forma melhor absorvida pelo organismo do mineral cromo. A substância atua em enzimas ligadas ao metabolismo energético e age diretamente na regulação dos níveis de glicose sanguínea. Ele estabiliza os níveis de glicose e, como efeito colateral, ameniza a sensação de fome. Alguns estudos também trazem a associação do suplemento com a percepção de menor necessidade do consumo de doces. E agora vamos falar um pouco sobre a canela. A canela é uma especiaria obtida de várias espécies de árvores do gênero Cinnamomum. Em grego, significa madeira doce. Ela é considerada uma especiaria rica em compostos fenólicos e capaz de modular a glicemia por seu efeito hipoglicemiante, além de possuir ação antioxidante e anti-inflamatória. Por essas razões, ela tem sido amplamente utilizada em estudos in vitro e em vivo, com o propósito de definir dosagens seguras para sua utilização como coadjuvante no tratamento não medicamentoso do diabetes mellitus tipo 2. Segundo pesquisas, polifenóis presentes na canela podem induzir melhorias nos elementos da síndrome metabólica e reduzir o risco de complicações associadas ao diabetes e doenças cardiovasculares. Além disso, outras pesquisas clínicas abrangendo indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 e síndrome dos ovários policísticos evidenciaram efeitos úteis da utilização da canela e extratos aquosos de canela relacionados à glicose, insulina, lipídios e antioxidantes, além de efeitos na composição corpórea e também na resposta inflamatória. O estudo concluiu que a ingestão de canela está acompanhada de uma redução estatisticamente expressiva nos níveis de glicemia em jejum, colesterol total,
LDL e triglicérides e o aumento nos níveis da fração de HDL colesterol. Um outro mineral super importante é o magnésio. O magnésio participa como cofator de diversas reações enzimáticas em nosso corpo, dentre elas na atividade da enzima tirosinoquinase. Sua deficiência pode aumentar a resistência periférica à insulina, especialmente em pacientes com síndrome metabólica e diabetes mellitus tipo 2. Os alimentos fontes de magnésio são principalmente as sementes, como a semente de linhaça e a de gergelim, as oleaginosas, como as castanhas e o amendoim. Apesar disso, é muito importante nós pensarmos na suplementação de magnésio, já que, mesmo com a alimentação, nós não conseguimos doses adequadas de magnésio. Além disso, o magnésio modula o transporte da glicose através das membranas, podendo assim a sua deficiência contribuir para a resistência à insulina, ou ser consequência dela. A deficiência de magnésio, apesar de pouco pesquisada, ela é muito frequente na população com diabetes. De 25 a 47% dos indivíduos com diabetes apresentam baixos níveis de magnésio corporal. O magnésio quelato ou dimalato são duas formas químicas utilizadas pela indústria para a suplementação de magnésio biodisponível. O magnésio bisglicinato consiste na associação entre o mineral magnésio e duas moléculas de aminoácido glicina, o que potencializa seus benefícios proporcionando uma maior absorção e aproveitamento do magnésio pelo organismo, que é essencial, especialmente em pacientes que já apresentam maior predisposição à deficiência, como é o caso de pacientes com diabetes tipo 2. E agora vamos falar sobre o ômega 3. Portadores de diabetes apresentam uma suscetibilidade maior aos processos inflamatórios. Tanto os níveis de estresse oxidativo quanto os de inflamação encontram-se normalmente elevados. Dentre os nutrientes estudados com o propósito de diminuir os níveis de estresse oxidativo e da inflamação está o ácido graxo poliinsaturado ômega 3, considerado uma gordura essencial, ou seja, que só pode ser obtidos por meio da dieta ou suplementação. O ômega 3 pode ser encontrado em algas marinhas e em peixes de águas profundas e geladas, como salmão, atum, sardinha, arenque e cavalinha. Tanto o ômega 3 EPA quanto o DHA estão relacionados com a diminuição de marcadores inflamatórios, produção de citocinas, coagulação e função endotelial e melhora da sensibilidade à insulina. Além disso, esse lipídio aumenta os níveis de um hormônio chamado adiponectina, que é benéfico em processos que afetam o metabolismo, como a regulação do açúcar no sangue, oxidação de gordura e processos inflamatórios. De forma geral, os estudos mostram que a suplementação de ômega 3 traz efeitos benéficos à saúde dos portadores de diabetes. Estes benefícios estão relacionados principalmente com as alterações no perfil lipídico, melhora na pressão arterial, diminuição das concentrações de triglicerídeos sanguíneos e glicose plasmática, além de diminuição dos marcadores inflamatórios. Um estudo analisou a suplementação com 2 gramas de ômega 3 diariamente no período de 3 meses em pacientes portadores de sobrepeso e diabetes tipo 2 e constatou que a suplementação ela foi capaz de diminuir significativamente os níveis de insulina, hemoglobina glicada e também de resistência à insulina. E agora vamos falar da cúrcuma. A cúrcuma longa é popularmente conhecida como apenas cúrcuma e possui um composto bioativo chamado curcumina. A sua biodisponibilidade e absorção é otimizada ao tomá-la juntamente com a pimenta preta ou ainda aliada a cápsulas oleosas com adição de gorduras. A curcumina tem características antioxidantes e anti-inflamatórias que podem atuar como coadjuvante no tratamento de indivíduos com diabetes tipo 2. E agora, um destaque ao extrato de café verde. O extrato de café verde tem a composição química similar ao dos grãos de café em geral, porém com a grande vantagem de possuir
um teor muito maior de moléculas conhecidas como ácido clorogênico. Essa substância é rapidamente absorvida e promove muitos benefícios para a nossa saúde. Estudos apontam que o fitoquímico ácido clorogênico, assim como seus metabólicos, auxiliam na saúde cardiovascular, além de ser coadjuvante no processo de emagrecimento. Em relação à saúde cardiovascular, as pesquisas científicas mostram que a ingestão do extrato de café verde, pela presença do ácido clorogênico, foi capaz de diminuir a pressão arterial. Enquanto a cafeína é um composto ligeiramente pró-hipertensivo, o ácido clorogênico e seus metabólicos contidos no café verde promovem um efeito anti-hipertensivo. O metabólito dele, denominado de ácido ferúlico, atua sobre o óxido nítrico, um potente vasodilatador, e beneficia na redução da pressão arterial. Em relação a outros parâmetros metabólicos, uma revisão sistemática e meta-analítica de 2020 demonstrou que a suplementação desse composto reduziu significativamente os níveis de glicose em jejum e de insulina. Na mesma revisão, os autores demonstraram que, em relação ao perfil lipídico, a suplementação de café verde possui um efeito anti-hiperlipidêmico, ou seja, é capaz de diminuir os níveis séricos de colesterol, podendo ser um auxiliar nos tratamentos com estatinas, por exemplo. No quesito diminuição de gordura corporal, a suplementação pode ser coadjuvante nesse processo. Uma revisão sistemática e meta-analítica demonstrou que o extrato de café verde é um facilitador da perda de peso. Outra meta-análise, de 3 estudos em humanos, observaram uma perda de peso de 2,5 kg após o consumo do extrato de café verde. Assim, o extrato de café verde possui benefícios não só para a perda de peso, mas como a saúde em geral. E agora, não menos importantes, os adoçantes naturais. Os adoçantes desempenham um fator importante no plano alimentar de pacientes com diabetes, uma vez que eles podem proporcionar o sabor doce sem o acréscimo de calorias. Contribuem também no aspecto psicológico e social desses indivíduos. Os adoçantes naturais são alternativas para a substituição do açúcar refinado, pois, além de conferir dulçor, alguns possuem baixo índice glicêmico. Outros são zero ou baixo em calorias, o que é muito importante para controlar a diabetes, a obesidade e outras doenças crônicas. Os adoçantes artificiais produzidos em laboratório já foram associados a efeitos colaterais como dor de cabeça, enxaqueca, processo de desbiose com consequentes distúrbios de humor, dentre outros. Existe, portanto, uma grande controvérsia sobre a segurança dos adoçantes artificiais, o que não ocorre com os adoçantes naturais. O eritritol, por exemplo, possui 0,24 calorias por grama, com apenas 6% das calorias do açúcar. Ele ainda tem 70% da doçura do açúcar. O organismo não consegue quebrar o eritritol devido à sua estrutura química, o que o faz com que ele passe praticamente sem alterações pelo corpo, sem causar nenhum mal. A ingestão aguda de eritritol e xilitol foi associada à liberação de 2 hormônios, a colecistequinina e GLP-1, e retardou o esvaziamento gástrico, contribuindo para o prolongamento da saciedade. Quanto à liberação de insulina, o uso de eritritol não promoveu alteração. Em uma revisão sistemática recente sobre os efeitos metabólicos do uso do eritritol, pesquisadores encontraram evidências de efeitos relevantes antidiabéticos e anti-obesogênicos. O stevia, também chamado de esteviosídeo, é extraído de uma planta nativa da América do Sul, conhecida como Stevia rebaldiana, e tem capacidade de adoçar até 200 vezes mais do que o açúcar. Tem estabilidade em altas temperaturas, sendo seu uso indicado, inclusive, em receitas que vão ao fogo, ao forno. Esse adoçante contém 0 calorias e 0 carboidratos, é totalmente atóxico e seguro para o nosso organismo. Já a talmatina é um adoçante
100% natural, extraído de uma fruta do oeste africano, cujo poder de adoçar é entre 1.300 a 3.500 vezes maior que o açúcar. É considerada a versão mais doce de um adoçante de origem vegetal. A telmatina é uma alternativa de adoçante natural, de baixo índice glicêmico, muito solúvel em água, estável ao calor e pode ser usada tanto em comidas quanto em bebidas. Você pode encontrar todos esses compostos em alguns produtos da Pura Vida, como o Zero, Power Chai, Power Coffee, Choconutrients, Ômega 3 DHA, Alfa-Inflâminos, Biomagnésio e o Alfa Metabólicos. Basta acessar o site www.puravida.com.br. Venha conhecer e experimentar todos os suplementos que podem auxiliar na prevenção do diabetes.